nós vamos começar estudando aqui, gente, um problema da fatoração, o que nós já vimos como parte daquele algoritmo que nós fizemos aqui, que desenvolvemos aqui, para descobrir se o número é primo ou não, tá bom? Então, o que é fatorar um inteiro? Você tem que pegar um inteiro V, maior ou igual a 2, tá bom? Maior do que 1, e você quer encontrar o menor divisor maior do que 1, que é o menor divisor de V, tá certo? E se esse menor divisor for igual ao próprio V, esse número V é primo. Uma boa parte da segurança de informação hoje em dia, certo? O comércio eletrônico, bancos de internet, comunicação, certo? Ela depende de um algoritmo de criptografia que se baseia no fato que utiliza chaves criptográficas que são produtos de dois números primos grandes, de tal forma que você sabe um e você quer descobrir o outro, a pessoa mal intencionada sabe um e quer descobrir o outro. Se ela conseguisse fatorar, certo, um número, certo, ela seria capaz de quebrar o segredo. Nós vamos ver que isso aqui é muito difícil de fazer. Nós vamos ver exemplos ingênuos aqui, mas de uma forma geral, a criptografia mundial depende disso daí, da dificuldade computacional de se fatorar números grandes. Cabe aqui uma observação, gente, que vocês acompanharam aí os escândalos da NSA, que do Obama espionando a Dilma e espionando todos nós. Houve uma traição dos Estados Unidos com relação a toda a segurança de tecnologia da informação. Certo? Eles venderam produtos que têm backdoors, têm armadilhas. Tá bom? Se você tiver um par de chaves criptográficas gerado de uma forma correta, tá bom? É muito difícil computacionalmente você quebrar esse segredo. Você precisa pôr um supercomputador trabalhando durante muito tempo para conseguir quebrar. Ou seja, mesmo com todos os supercomputadores dos Estados Unidos, eles não seriam capazes de quebrar todas as chaves do mundo. Mas o que eles fizeram, gente? Eles induziram todos os fornecedores de tecnologia da informação a colocar armadilhas. Então, quem te fornece um par de chaves, um certificado digital, já fornece com uma armadilha lá dentro. É possível produzir um par de chaves que você, de posse de um terceiro segredo, que é isso que o NSA tem, você consegue quebrar as chaves criptográficas muito mais facilmente do que uma pessoa que não sabe esse terceiro segredo. Tá bom? Então, tirando essa observação, o método é bastante seguro, tá bom? Um algoritmo chamado RSA, que é muito difícil de você quebrar a criptografia que estamos utilizando hoje em dia, e é difícil porque é difícil fatorar. Vamos ver aqui. Bom, é difícil no sentido que demora muito tempo, porque aqui a palavra complexidade se aplica muito aqui, porque o algoritmo é simplíssimo. Bom, esse aqui é o algoritmo que nós vimos. Para a gente fatorar um número V, nós simplesmente vamos testando os divisores a partir de 2. É divisível por 2? Não. É divisível por 3? Não. É divisível por 4? É. Então, é divisível por 4. Tá? Ou seja, a gente vai testando todos os divisores até chegar no próprio número V, que certamente é um divisor. Tá bom? Se descobrir antes, muito bem. Se não, o número é primo, que você está analisando. Tá bom? Ou seja, é esse loop aqui simples. Aqui está essa função menor fator. Tá bom? E aqui está um programinha, gente, que esse programa aqui, ele chama a menor fator. Ele fica lendo um certo número, ele fica pedindo para o usuário, me dá um número aí, fatora, dá outro número, fatora, dá outro número, fatora. Tá bom? O que ele tem aqui, que vocês talvez não conheçam ainda, é o uso dessa função timer. Tá bom? A função timer funciona como um cronômetro. Você chamou uma vez, ela dispara o cronômetro. Chamou a segunda vez, ela lê o cronômetro. Então, vocês reparem aqui, ó, qual a construção que eu coloquei aqui. Eu estou chamando essa função menor fator, precedida e sucedida por timer. Tá bom? Então, ou seja, eu ligo o cronômetro antes de chamar e leio o cronômetro após a chamada. Tá bom? Então, de certa maneira, eu estou medindo o tempo que é gasto aqui na chamada dessa função menor fator. Então, vou executar isso daqui. Vou pegar aqui um número aqui, 65,
tá bom? 65 demorou 0, tá bom? Porque foi muito rápido aqui. 65 é divisível por 5. Bom, deixa eu pegar aqui um número que não tem nenhum fator, tá bom? É só ele mesmo. 131, 101. Isso aqui é um número primo, tá vendo? Ele demorou um pouco mais de 3 segundos. Se eu pegar aqui agora um número, tá bom que 131 mil é muito maior que 165, mas vamos pegar aqui, ó, 131, 103. Também demorou 0 segundos, ou seja, está abaixo da precisão dessa função timer, tá? Por quê? Porque ele é divisível por 3. Esse resultado, gente, ele é previsível pelo código do nosso algoritmo? Bom, se a gente pegar aqui essa função, gente, nós vamos ver aqui qual que é o trabalho computacional aqui dessa função, certo? Executar esse loop aqui. Quantas vezes que ele vai executar esse loop aqui? É o tempo que ele vai demorar, é essencialmente definido por isso daqui. Então, quando v 131.101, que é um número primo, certo? Isso aqui, esse loop, vai executar 131.101 vezes. Quando o número é 131.103, esse loop vai executar 3 vezes. Bom, é lógico que a diferença tinha que ser dessa ordem mesmo, tá? Ou seja, a gente consegue prever o que vai acontecer olhando para o código da função. Então, aqui são exatamente esse caso, tá bom? Para um caso, é diferente. Para um primeiro caso, são feitas esse tantão de chamadas, para o outro, somente 3 chamadas. Então, é claro que para o segundo número, o tempo teria que ser muito mais rápido. Bom, então, primeira coisa a observar: o tempo de execução de um algoritmo depende da instância específica com que ele trabalha. Tá bom? Se o número for primo, ele é o pior caso nosso aqui. Tá bom? Se não, pode ser que ele encontre rapidamente um divisor e termine mais rapidamente. Então, ou seja, para a fatoração, primos são o pior caso. Quando a gente analisa a complexidade de um algoritmo, em geral, a gente olha o pior caso. Ou seja, como que o pior caso piora, qual o impacto do pior caso, certo? Quando o tamanho da entrada aumenta. É assim que a gente vê qual que é a complexidade do algoritmo. Outra coisa que a gente precisa ver, se a gente rodar, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Se eu rodar aqui, tá vendo, gente? Aqui deu 3.21, aqui deu 3.17. Se eu rodar outra vez, talvez dê diferente. Vamos ver aqui. Deu diferente aqui. Tá bom? Então, o mesmo algoritmo, a mesma entrada, o mesmo programa, o mesmo computador, o mesmo tudo aqui, tá bom? Ou seja, deu essa diferença. O seguinte, se deve principalmente, certo, ao compartilhamento do computador. Vocês têm vários programas rodando aqui nesse computador nessa hora, tá bom? Você tem programa que atualiza o reloginho, você tem programa que fica olhando para ver se tem sinal de rede, você tem programa que vê se o disco está ocupado, se não está, tá bom? Você tem um monte de programas que estão rodando aqui, coordenados pelo sistema operacional, tá bom? Então isso, eles estão compartilhando o processador, tá bom? Então isso aí causa um ruído, causa uma diferença. Essa função timer procura eliminar essa interferência na contagem de tempo, tá bom, gente? Mas ela não consegue fazer isso com perfeição, não. Vale a pena a gente ficar preocupado que ele prever o tempo com 8 casas decimais? Bom, gente, não vale porque tem ruído nas coisas, tá bom? Além disso, é o seguinte, você pega o mesmo programa, roda no notebook, roda num desktop, por exemplo, tá? Então, aqui, ó, um dos computadores foi mais lento, esse da cruzinha aqui. Bom, o do X foi mais rápido. Aqui, ó, eu só rodei o pior caso. Como eu disse, a gente se interessa muito pelo pior caso. Tá bom? Só rodei números primos. Tá bom? Então, aqui está o valor do número primo, tá bom? E aqui o tempo em que executou. Para o pior caso, em que o número é primo, o tempo cresce linearmente com o tamanho, com o valor do número primo. Bom, é isso que eu posso dizer. Bom, e essa é uma afirmativa que vai valer. Você vai alterar a inclinação dessa reta aqui, ou dessa aqui, tá bom, gente?
comprando um computador mais ou menos rápido, tá bom? Vamos ver então o que a gente entende por função de complexidade, tá bom? Então, se N é o que a gente sempre usa para caracterizar o tamanho da instância de um problema, tá bom? Uma função G de N, ela caracteriza a complexidade do algoritmo quando seu tempo de execução é limitado por G de N multiplicado por uma constante arbitrária. A ideia, gente, é absorver nessa constante diferença de desempenho entre computadores específicos. A gente usa essa notação aqui, tá? A abreviação Big O Notation, que é O de G de N, ou seja, o tempo para tratar um problema de tamanho N, ele é da ordem de G de N. Qual que é o tamanho da entrada para o problema da faturação? Ela consiste em um único número. E para qualquer problema, a gente pode escolher diversas formas de definir o tamanho da entrada. O critério, gente, é a utilidade, certo? Ou seja, eu quero uma informação que quero definir o tamanho da entrada de forma que me acrescente informação sobre o comportamento do algoritmo. Para a fatoração, tá bom? A gente só tem um único número. Qual que é o tamanho desse número? Gente, uma definição natural, certo? É o número de bits necessários para representar esse número. Bom, então, como nós vimos aqui, o tempo aqui cresce com o valor do número primo. Bom, se esse número é da ordem de 2 elevado a n, tá bom? Onde n é o número de bits, certo? Então, o valor, certo? Se aqui você coloca aqui o número de bits, aqui o tempo, o que vai acontecer? Como o tempo cresce com o valor do número primo, e o valor é mais ou menos da ordem de 2 elevado a n, onde n é o número de bits, tá bom? O tempo aqui cresce com 2 elevado a n. Bom, a gente diz que esse aqui é um algoritmo de tempo exponencial, certo? Com relação ao tamanho da entrada. Vocês reparam aqui que ele está em 100 segundos, para esse piorzinho aqui, tá bom? Para 21 bits. Bom, agora vocês imaginam o tempo que ele ia demorar para 1024, para 2048 bits. Tá bom? Ou seja, ele é da ordem de 2 elevado a n. Se n for 2048, a gente vai demorar muito tempo para executar esse algoritmo. Aqui, gente, esse arquivo, aqui tem um arquivo que eu chamei de bons primos aqui, tá certo? Ele tem uma série de números primos aqui, que em geral eu escolhi aqui, eu calculei aqui o menor número primo que seja maior do que 2 elevado a n. Tá? E aqui está o n nessa coluna de cá, tá? Bom, então aqui, se a gente pegar, por exemplo, esse outro aqui, o algoritmo já fica demorando 6 segundos, tá bom? Se eu pegar o seguinte, ele vai demorar mais ou menos 12 segundos, tá bom? Porque é um bit a mais. Bom, é claro que eu não vou ter coragem de experimentar esses números maiores aqui. Então, ok, ou seja, a gente está sentindo aqui agora que o tempo vai crescer muito, certa medida que eu aumento o número de bits. Toda vez que a gente tem um algoritmo, a gente tem que pensar assim, será que eu consigo fazer melhor? Então, vamos pensar aqui. Tem um jeito muito simples de melhorar esse algoritmo, certo? Basta a gente reparar nisso daqui, tá bom? Se D é um divisor de V, então existe D', se D é um divisor, obviamente existe D', tal que D vezes D' é igual a V. Tá bom? Aqui estão os divisores de 12, tá bom? Você vê aqui olha aqui, se D for 1, D' é 12. Se D for 2, D' é 6. Tá bom? Se D for 3, D' é 4 e por aí vai. Se D vezes D' é igual a V, tá certo? Ou D é menor que... Você põe que V seja um quadrado perfeito, você pode ter D e D' iguais à raiz de V. Tá bom? Mas se V não for um quadrado perfeito, tá bom? Um dos dois, ou D ou D' é menor do que a raiz. Vocês concordam com isso? Se os dois fossem maiores que a raiz, o produto dos dois seria maior do que V. Se um certo número não tem nenhum divisor até chegar na sua raiz, ele não terá depois disso não. Se ele não tem nenhum divisor menor que a raiz, ele não pode ter um divisor maior do que a raiz.
Porque a esse divisor maior que a raiz teria que corresponder um outro menor que a raiz. Raiz de 13 é 13,61 aproximadamente. Bom, então, divisores menores que a raiz. 1 não conta, né? Só pode ser 2 ou 3. Nem 2 nem 3 dividem 13. Então, eu posso concluir, só baseado nesses dois testes, que 13 é primo. Basta testar isso daqui. Bom? Ou seja, quando a gente tem o valor de V, a gente só precisa testar valores menores ou iguais à raiz de V. Ok? Então, com isso, a gente chega nessa outra função aqui, tá bom? Nessa melhoria aqui da função, eu chamei de menor fator V2 aqui. Tá bom? Então, primeira coisa, eu calculo o limite, que é a parte inteira da raiz de V. Bom? Depois, mesma coisa, faço D igual a 2 e entro no loop onde eu vou testando todas as possibilidades, tá bom? Mas esse loop para, seja quando eu encontrei um divisor, ou então quando D tiver atingido esse limite, que é a raiz de V. Então, ou seja, na hora que sai desse loop, ele pode ter saído por um dos dois motivos, né? Ou bem encontrou um divisor, ou atingiu o limite. Bom? Então, depois, se ele não encontrou um divisor, tá bom? Ou seja, este módulo de V, D é diferente de zero, ou seja, ele não saiu porque encontrou um divisor, então o número é primo e o menor divisor é o próprio número aqui. Tá? Nesse programa menor fator, aqui tem um programa, fator versão 2 aqui, tá bom? Chama essa função menor fator que eu mostrei para vocês, também aqui, tá bom? Precedido da minha cronometragem, tá bom? Timer antes e timer depois. Tá bom? Só que agora eu estou chamando a função menor fator V2, bom? Que é essa que utiliza esse limite aqui, tá bom? No loop. Então, vamos executar, vamos pegar o nosso famoso 131101, que estava demorando 3 segundos, tá bom? Ele demorou 3 centésimos de segundo. Vamos pegar uns outros números maiores aqui, tá bom, gente? Esse daqui estava demorando bastante, né? Foi o que demorou 12 segundos, né? 6 centésimos de segundo. Vamos pegar esse maior de todos aqui, gente, que é da ordem de 2 elevado a 30, de 30 bits, tá bom? 0,8 segundos. Por que aconteceu isso, gente? Tá bom? Nós temos aqui, tá bom? T de N é O da raiz de 2 elevado a N, tá bom? N é o número de bits, 2 elevado a N é mais ou menos o valor do primo, tá bom? E a gente está executando o loop raiz do valor do primo vezes. Tá bom? Para o pior caso, quando o número for primo, né? Bom, então, o tempo para esse algoritmo aqui é O de 2 elevado a N sobre 2. Bom, vocês já viram na prática, mas se a gente fizer algumas continhas aqui para comparar um com o outro, vocês vão ver que é o seguinte, quando N é igual a 10 bits, tá bom? A função módulo é chamada 1024 vezes, não é exatamente 1024, porque o número é primo, tá bom? Com o primeiro algoritmo, tá bom? E 1024 é 2 elevado a 10, tá bom? E o outro é 2 elevado a 10 sobre 2, que é 2 elevado a 5, que é 32, tá bom? Então, com 10 bits, esse daqui já faz muito menos operações, tá bom? Agora, a diferença da ordem de complexidade se torna, o efeito disso se torna muito mais claro quando a gente aumenta o tamanho. Se a gente dobrar o tamanho do problema, passar para ter 20 bits, tá bom? Com o primeiro algoritmo, nós vamos chamar a função módulo 1.048.576 vezes. Com o segundo algoritmo, 1.024 vezes só. Bom, o tempo gasto vai ser 1.024 vezes o tempo para N igual a 10, quando a gente usa o primeiro algoritmo. Você dobrou o tamanho, multiplica por 1.024 vezes o tempo que será gasto. Dobrou o tamanho, a gente multiplica por 32 vezes o tempo gasto. Tá bom? Você saber qual algoritmo é O de 2 elevado a N, o outro é O de 2 elevado a N sobre 2, a escolha entre os dois é óbvia. Bom, você não tem como pensar em escolher o primeiro. Bom, então isso feito aqui, gente, bom, primeiro a gente utilizou fatoração para descobrir se o número era primo,
E existem algoritmos muito eficientes para saber se números enormes desses de 2048 bits são primos ou não. Bom, então, mas esses algoritmos só falam assim, é primo. Mas então quais são os fatores? Aí ele não sabe. Então, porque fatorar continua sendo um problema de complexidade proibitiva. Bom, existem algoritmos bem melhores do que esse, mas todos são exponenciais. Tá bom? Exponenciais é 2 elevado a alguma coisa. Tá bom? E polinomial, que a gente diz por contraste, é n elevado a uma potência fixa. Tá bom? Então n elevado a 10, tá bom, cresce bastante com n, mas é diferente de 2 elevado a n. 2 elevado a n cresce muito mais. Bom, então são esses dois fatos, tá certo? Essa tecnologia, esse algoritmo RSA de criptografia, que é utilizado no mundo inteiro, ele precisa desses dois fatos aqui, ser fácil de descobrir se o número é primo e ser muito difícil fatorar.